Doutor Valmir está com a gente. Bom dia, doutor Valmir Eduardo Paixão D'Antônio, otorrinolaringologista. Bom dia, Daércio. Bom dia a todos aí da Rádio Saudades, a todos os ouvintes. Obrigado. Imagino que nessa fase, agora nessa época, o consultório de um otorrino deve lotar, né, doutor? Pois é, agora é a época, né, que as doenças respiratórias aí realmente tem um aumento bastante significativo. Muito embora nós estamos aí já há algum tempo com essa mudança de paradigma, né? Porque tem uma tal de uma doençazinha respiratória aí que também não tá respeitando sazonalidade não, né? Mas... Que é a... Não, que é a infecção aí pelo Covid. Né? O Covid e as consequências nesse aparelho, vamos dizer, de audição, de garganta, tudo respiratório, né? Mas normalmente é essa época que a gente sofre um pouquinho mais com as questões respiratórias, né? Uhum. O senhor tem notado aí muito problemas respiratórios ou de tosse, espirro, sei lá o que ainda são consequências, o senhor percebe, de quem já teve Covid e está alongando essas consequências aí? O senhor percebe isso também, doutor? Olha, né, sim, a gente está percebendo isso, né? Até as próprias sinusites mesmo, né? Com um pouquinho mais tardia, a sensação de ouvido tampado, uma tosse um pouco mais persistente, a garganta irritada, mas de certa forma, não que isso sirva para a gente, claro, descuidar de forma alguma. A gente tem que estar tomando alguns cuidados ainda, né? Mas de certa forma eu acredito que a vacinação ela ajudou muito para que agora a gente tenha só isso ou essas consequências mais leves, né? É claro, ainda tem alguns pacientes que não evoluem tão bem e acabam precisando de internação e tudo, né? Mas isso me parece estar um pouco reduzido em comparação ao que era há um ano e meio atrás, né? Que bom, então, que bom. A gente fica um pouco mais satisfeito, muito embora não possa de forma alguma baixar a guarda, né? De jeito nenhum, é o que a gente sempre fala aqui, ó. É mais tranquilo, mas sempre traz os mares, melhor não pegar. É uma boa luz no fim do túnel, né? Mas ainda estamos no túnel. Doutor Valmir, mas na realidade a pauta que nós temos com o senhor hoje é outra. Vamos falar aqui de apneia do sono e ronco. Uma estatística que eu vi aqui, pelo menos a alegação dos casais é esta, de cerca de 30% das separações aí no último período tem como, se não razão principal, mas um dos argumentos do reclamante, vamos dizer assim, nessa separação conjugal, do ronco. Sim. Eu não tinha, não conhecia essa estatística a respeito de separação, né? De um ronco com intensidade tal que fosse um dos motivos para esse desenlace, né? Mas essa reclamação o senhor ouve do cônjuge, por exemplo? Sim. O que é muito frequente, aí sim, a gente estima que na população mundial, 1 a cada 3 ou 4 pessoas tenha algum distúrbio obstrutivo do sono, quer seja o ronco, e às vezes um ronco mais intenso, ou o ronco somado à apneia, que são períodos em que há uma breve parada, né, da respiração durante o sono, né? Mas é muito comum no consultório realmente que essa queixa venha do cônjuge, né? Ou o cônjuge acompanhando o paciente, está roncando demais, né? Tá difícil. Ou o paciente falando, olha, eu vim aqui porque a minha esposa, meu marido reclamam e estão reclamando direto que não conseguem mais dormir junto comigo, né? É uma situação difícil, né? Você vai que e aí tem muita gente que pode dizer assim, não, mas o ronco, se fosse alguma coisa mais grave para reclamar, que não quer dormir mais acompanhado do seu companheiro aí e tal, ou até razão para se separar, algo assim, uma coisa mais drástica, isso aí não é razão. Bom, é claro que no dia que a pessoa casou, o padre lá só falou, na alegria, na tristeza, mas não falou no ronco, né? No ronco ele não falou. Ele não falou no ronco, o padre. Até porque padre não casa, não tem ninguém que ronca perto dele, né? Pois exatamente. Ele não tem esse problema. Também ninguém percebe ele roncando, né? Exatamente. Bom,
Eu não vejo esse ponto, pelo menos não na minha rotina diária. Não, Né? mas a reclamação existe porque realmente deve incomodar muito, né? Assim. Agora, quase sempre o ronco é associado à pessoa obesa, seja num estado de maior obesidade ou menor, mas enfim, há sempre uma associação que eu não sei se é mito ou se é verdade. Tem a ver, há um vínculo muito direto entre ronco e o peso da pessoa? É um fator muito importante para ronco e apneia, tá? O sobrepeso ou a obesidade é um fator. Ele não é o único, não é que todo indivíduo obeso vai roncar e todo indivíduo magrinho não ronca, né? Mas que é um fator predisponente muito importante, isso já não tem dúvida. E o magro que ronca, ronca por quê, então? É porque o peso não é o único fator. Você tem as questões respiratórias altas, tanto nasais como na garganta, né? Então, por exemplo, quem tem o queixo muito pequeno ou para dentro, né? Que a gente chama de retrognatismo ou micrognatismo, quer dizer, a mandíbula, o queixo pequeno, né? Normalmente, esse indivíduo tem a base da língua, que é a parte lá do fundo da língua, lá para trás, posteriorizada. E isso, durante o sono, a língua é como se ela, entre aspas, desabasse para a garganta e criasse uma obstrução. Quem tem a língua muito grande ou muito volumosa, então aquele indivíduo que tem a base da língua muito grande, muito volumosa, né? Isso também é um fator muito importante para o desencadeamento de ronco e apneia. E isso pode acontecer no magro também. Coitadinho, né? Do Noel Rosa, então. Exatamente. Porque eu me lembrei que Noel Rosa praticamente não tinha queixo, embora fosse magro. É a fisionomia típica do indivíduo que ronca e tem apneia. Né? Tá. É aquela característica física, né? Também não é a única, não é todo mundo que é assim, né? Mas é um fator bastante importante. Né? E acrescenta aí na pessoa a possibilidade. Agora, tem pessoas que têm má formação, ou algo que valha na composição aqui do nariz, aqui, septo, eles falam, acho que é septo o nome, é isso? Isso, septo é o osso que fica no meio do nariz, separando as duas cavidades, né? A cavidade nasal direita e esquerda. O septo não é só osso, é osso e cartilagem, né? Uma estrutura composta por osso e cartilagem que fica separando esses dois, as duas fossas nasais, né? As duas narinas, né? E ele pode estar torto para um lado ou torto para outro. É muito comum isso? É muito comum, viu? É bastante comum, e é muito comum, e é engraçado, assim, as pessoas, é má formação, é de nascença. É muito comum o indivíduo não lembrar de nenhum trauma, tá? Mas é muito comum, na hora que você vai corrigir isso cirurgicamente, durante a dissecção para corrigir, você encontrar traço de fratura na cartilagem, né? E o indivíduo às vezes não lembra. Então, às vezes, coisa de infância. Bebezinho, tá engatinhando, caiu, bateu o nariz, levantou, chorou, o pai e a mãe nem sabem nem o que aconteceu, né? Entendi. Isso eu estou supondo, porque o que a gente vê é que essas fraturas são muito frequentes, né? Então, isso é uma situação muito comum que desencadeia também o ronco. Desencadeia ronco, né? Muito embora a gente tem que lembrar também que o ronco, o papel do nariz, de uma forma geral, em ronco é muito mais intenso e mais relevante nas crianças do que nos adultos. Né? Na criança, rinite, adenoide, né? Que eu não gosto desse termo, mas é como as pessoas costumam usar, né? É a carne esponjosa no nariz, né? Que é a adenoide, ou a amígdala grande. Na criança, esses são os principais fatores de ronco. No adulto não tem um papel tão relevante. No adulto é mais o sobrepeso mesmo, essa base da língua, né? Como a gente falou. Né? Mas o nariz tem um papel bastante importante também. Doutor, onde é que entra a história aí da bebida alcoólica? Há quem diga que quando a pessoa bebe, se não bebe sempre, mesmo que ocasionalmente, ele bebe um pouquinho mais, relaxa e tal, né? Naquela noite, lá no churrasco, sei lá. Sim. E aí, muitos relatam, no dia que a pessoa bebe, ela ronca. Exatamente. Isso é mito ou é verdade? Não, é verdade. E não só a bebida alcoólica. Por exemplo, uma alimentar-se tarde, né? E uma alimentação mais copiosa, mais pesada. Por exemplo, comi uma feijoada à noite. Nossa. Né? Ou tomar remédio para dormir, ou remédio que dê sono como efeito colateral. Então, por exemplo, eu estou com vômito e eu tomo um remédio para parar de vomitar.
E esse remédio às vezes dá sono como efeito colateral, né? O mais frequente usado, ele dá sono. Tudo isso provoca um relaxamento da musculatura do corpo como um todo e também da musculatura que sustenta a base da língua. E aí Então, ela fecha. Aí fecha. Como ela muito relaxa, ela fica mais flácida, vamos dizer assim, acho que é isso, né? Exatamente. E Então, fecha a parte respiratória. Exatamente. Essa flacidez muscular, ela aumenta o ronco ou desencadeia. Às vezes o indivíduo, por exemplo, só ronco quando eu saio e bebo mais do que eu deveria. Acabou, né? Em outras circunstâncias, não. Né? É por conta desse relaxamento. Aí vira muscular. esse aparelho todo relaxado aqui dentro da garganta da gente. Isso vira uma campainha. Exatamente. Quando você faz um esforço respiratório pulmonar mais intenso para vencer essa obstrução que está E aí ela na vibra, garganta. porque ela está flácida, né? Ali, relaxada e ela faz vibra. esse som. Como, por exemplo, uma bandeira quando começa a ter o vento, né? Que ela fica fazendo aquele barulho quando ela tremula ao vento, né? Então isso acontece na garganta. Aquele Doutor, tecido fica vibrando. cada voz tem um timbre muito particular, né? Então, Sim. tem a pessoa que tem mais agudo, o outro mais médio, o outro mais grave, enfim. O ronco reproduz também esse timbre natural da voz da pessoa? Não reproduz. Ele pode ter uma voz porque... grossa e roncar fino. Por exemplo. Pode. Porque, na verdade, o timbre da voz, você tem, na verdade, a prega vocal, a corda vocal, né, como o principal e fundamental órgão que produz essa qualidade de voz, né? Mais grave ou grossa, ou mais fina, mais aguda, né? E o que vibra no ronco não é a corda vocal, não é a laringe, né? É uma estrutura acima dela, né? Que é a base da língua, é a parte do fundo da língua, a garganta. Quer dizer que uma pessoa que roncou muito numa noite, ela não manteve em abuso de atividade as cordas vocais. Não. Ele estava ativando outra coisa. Exato, o que estava traumatizando era outra estrutura. Que é essa parte mais do palato aqui, né? Que está fechando ali, então. É a então. úvula, né? Que é a campainha, a úvula, as amígdalas e o céu da boca e a língua, né? Interessante. Dói a garganta, porque, enfim, a garganta, né? A faringe que está lá atrás, ela fica apanhando a noite inteira da campainha, né? E as pessoas roncam mais agora no inverno ou no verão? Olha, talvez no inverno, quando somado à questão respiratória nasal, né? No inverno é mais comum tampar o nariz, é mais comum ter escorrimento nasal, é mais comum a garganta ficar irritada. Tendo alguma irritação na garganta, ela já incha um pouquinho mais a mucosa naturalmente, né? Então, talvez no inverno por conta disso. Entendi. Mas o roncador mesmo, aquele profissional... ele ronca? Esse ronca no verão, no inverno. Em qualquer ocasião, né? O cara parece, eu falei hoje, parece caminhão Perkins na subida. Já tem pergunta aqui dos ouvintes, pois não, Felipe? Doutor, o Nelson, ele acaba perguntando, né? Na verdade, ele acabou dando um relato, depois fazendo a pergunta. Ele falou que quando ele foi fazer o exame de Covid, aquele teste que introduz o cotonete no nariz, a enfermeira acabou percebendo que ele tinha um desvio de septo nasal. Ele está perguntando o que seria esse desvio de septo nasal e se isso pode provocar ronco. Sim. Está sendo muito frequente o pessoal perceber esse desvio de septo, né? Agora. Quando vai fazer o teste de Covid, porque, claro, tem que colocar... E o teste de Covid bem feito, ele dói, tá? Ele incomoda, ele não é prazeroso de forma alguma, né? E na hora que está fazendo o teste, você observa uma dificuldade para progredir, né, o método de coleta, o cotonete. O desvio de septo, né, é justamente, seu Nelson, o septo é essa estrutura de osso e cartilagem que separa o nariz em duas cavidades, né, a narina direita e a narina esquerda. É esse osso no meio do nariz, tá? E desvio de septo significa que ele está desviado, está um pouco mais para o lado esquerdo ou um pouco mais para o lado direito. O que acontece? A cavidade nasal do lado que está desviado, vamos supor que esteja desviado para o lado esquerdo. Aquela cavidade nasal fica um pouco mais obstruída do que a direita. Para que ele cause ronco, há que se ter um desvio razoavelmente significativo, quer dizer, ele tem que obstruir de fato. O indivíduo, além de roncar, nessa circunstância, ele costuma reclamar, olha, o meu nariz do lado esquerdo, o ar não passa. Eu só respiro do lado direito. Né?
E aí corrige-se, né? É que desvio de septo é aquela coisa, é osso torto, é cartilagem torta. Não tem remédio que vai fazer o osso ir andando pro meio, né? Não vai ter jeito. Tem que operar. Aí, então existe cirurgia para isso. Não que o seu Nelson isso. tenha que operar, né? Não estou dizendo o senhor especificamente, seu Nelson. Mas, assim, quando ele é intenso o suficiente para causar sintomas, o tratamento é cirúrgico. Uma cirurgia razoavelmente tranquila, simples, né? Ana Maria pergunta, doutor, ela falou que o esposo dela, ele ronca de qualquer jeito. Diz que geralmente as pessoas roncam de barriga para cima. Ele ronca de qualquer lado e o ronco vai aumentando durante a noite. Eu aproveitar aqui a deixa dessa pergunta e perguntar uma outra. Doutor, virar a pessoa para o lado, ela que estará dormindo de costas, por exemplo, isso pode resolver? É bem mais frequente roncar quando está dormindo de barriga para cima. De barriga para cima. De lado, normalmente o ronco ele diminui de intensidade ou se ele já é leve, ele pode até se resolver. Ele para. Né? Mas veja bem, essa mudança de posição, né, para dormir, assim como mudança de outros hábitos, evitar bebida alcoólica, evitar uma alimentação mais pesada à noite, dentro do possível evitar os medicamentos que deem sono, né? Dar um espaço após a última refeição até dormir, são medidas importantes, mas elas não necessariamente serão resolutivas, né? Quer dizer, elas podem, por si só, não solucionar o problema. Então, é como você, por exemplo, ser diabético e, olha, não come doce, não come muita massa. É importante, mas não necessariamente vai fazer com que o indivíduo que seja diabético deixe de precisar tomar o remédio, né? Entendi. Então é importante, mas nem sempre é plenamente suficiente. Quando não melhora só com isso, como falou Dona Neuza, não é isso? Ana, desculpa. Como disse a Dona Ana a respeito do marido dela, né? Em já tendo observado que não houve uma melhora satisfatória, há que se procurar, né, uma outra alternativa de tratamento, tá? Okay. É como o diabético que não melhorou só parando de comer doce, ele precisa de remédio, né? Tá. A próxima pergunta, dessa vez pelo nosso WhatsApp. A Regina de Fátima, ela pergunta: bom dia, doutor, o que fazer quando o nariz fica cheio de secreção? Entupido. A gente hoje em dia, né, tem aí uma gama de alternativas de medicamento bastante intensa, bastante boa para tratamento de queixas nasais, assim, obstrução ou mesmo secreção nasal, né? O que eu posso lhe adiantar sem nenhum risco, né, a lavagem nasal com uso de soro fisiológico, né? Isso é essencial. E pode ser feito por qualquer indivíduo que não tenha nenhum problema de deglutição, tá? Então, quem está conseguindo engolir comida no seu dia a dia, pode lavar o nariz, não tem contraindicação. Okay. É o soro fisiológico mesmo que usa para inalação, ou com um conta-gotas, ou uma seringa, mas jogar até sentir cair na garganta. E aí engole, né? Por isso a contraindicação de quem não consegue engolir, né? Porque pode engasgar, né? Mas isso pode ser feito, sem nenhuma contraindicação. Sem nenhum problema. Todas as simulações que fizemos aqui no programa, nós colocamos aqui os homens como os roncadores. Eu vou ser justo agora com os nossos amigos aí, ouvintes, telespectadores, com os homens aqui que nos acompanham, porque mulher também ronca, né, doutor? Sim, também ronca. Senão sobra tudo pra gente, pô. E não é necessariamente muito menos do que os homens, não. Não tem uma diferença tão significativa assim, não. A mulher ronca tanto quanto o homem? As últimas estatísticas que eu vi não tinha uma diferença tão grande quanto a gente supõe, não. Mas o ronco dela incomoda menos? Não, eu não sei. Aí eu acho que é o seguinte, eu acho que o homem roncar, a sociedade de certa forma acha até engraçadinho e tolerável. Eu ronco e tal. A mulher pode se sentir um pouco constrangida em falar. Então eu acho que talvez aí resida a maior diferença do que de fato roncar menos, né? Mas ronca do mesmo jeito, confessa menos, né? A mulher. Eu acho que sim. Acho que elas ficam um pouco constrangidas, sem nenhum motivo para ficar constrangida, né? Ninguém ronca porque quer, né? Doutor, mas eu acho que é isso. Qual é a linha divisória entre esse ronco sobre o qual estamos falando e a apneia do sono?
A linha divisória é bastante simples, né? O ronco, ele não oferece grandes problemas à saúde, tá? Então, ele é um problema muito mais relacionado a relacionamento. Então, como eu falo brincando normalmente, azar de quem dorme perto, né? Não faz tão mal para o indivíduo. A apneia do sono, né? Ela já traz problemas de saúde. Aí a gente já está falando de doença física, né? Não só a questão social, né? Que engloba o ronco. O ronco, o indivíduo faz barulho para dormir, mas ele continua mantendo a respiração dele adequada e satisfatória durante todo o período do sono. A apneia, além do barulho para dormir, ele tem períodos de parada de respiração durante o sono ou de uma redução muito intensa na intensidade da respiração. Então, quer dizer, ele respira bem menos ou para. Chega a parar de respirar volta. à noite, dormindo. Sim, ele chega a ter, assim, aqueles 10 segundos, né, de parada de respiração, né? E depois volta sozinho, né? E isso é risco à saúde. Não risco emergente, quer dizer, o indivíduo não vai ter uma parada e não voltar mais e acabou. Não, ele volta. Não chega, mas não tem nenhum caso aí que chegou à morte por conta disso? Não porque parou e pronto, né? Mas o que acontece é um risco à saúde de outra forma. Primeiro, quando ele tem esse período de parada, ele superficializa o sono. Então o sono não fica aquele sono restaurador no final do dia. Entendi. O indivíduo acorda cansado, parece que não dormiu nada. Não descansou, né? Eu durmo 8 horas e acordo acabado. Sonolência durante o dia. Eu sento no sofá, eu sento na cadeira para trabalhar, o dia não rende, eu durmo. E ele pode, por exemplo, dormir dirigindo o carro na estrada. Meu Deus. Né? E então, risco, teoricamente, de acidente de trânsito. Então, aí entram os principais riscos. Mas ele parar de respirar durante a noite por ter apneia e não voltar mais, isso pode acontecer? Para respirar? Não é nesse sentido, né? Entendi. Não é nesse sentido, é no sentido a longo prazo. Porque é essa sonolência diurna, né, que aumenta, teoricamente, chance de risco de acidentes automobilísticos, Entendi. etc. E, a longo prazo, esse indivíduo ele passou anos, por exemplo, tendo períodos durante a noite, onde o pulmão dele tem que trabalhar contra um regime de pressão negativo muito alto. Então, ele começa a ter uma doença pulmonar e, às vezes, cardíaca em consequência dessa pressão pulmonar. Essa é a consequência, então. Então, aí é a consequência a longo prazo. Então, a gente fala na apneia a consequência do estilo de vida, quer dizer, o indivíduo perde uma vida plena, né? Ele está sempre cansado, sempre, né? Indisposto. Então, e ele poderá, no futuro, ser um indivíduo com uma doença, inclusive, cardíaca causada, a gente chama de cor pulmonale, né? Quer dizer, uma doença causada por essa pressão pulmonar aumentada. Mas se em ambos os casos, no ronco que nós tratamos antes e agora no ronco decorrente já de uma apneia ou que esteja associado à apneia, como vocês fazem para diagnosticar e dizer este é uma coisa, esse caso é outro? Normalmente, o indivíduo que dorme junto, o cônjuge, ele descreve, né? O meu marido, minha esposa, faz barulho para dormir. E aí você pergunta, mas escuta, ele tem período que para e depois volta meio assustado? Tá? Que é aquela coisa, eu vou tentar imitar aqui, né? Tá roncando. Aí ele para. E aí volta. Ele volta com ronco. Volta a roncar. Rápido. Isso, às vezes, o cônjuge relata isso. Segundo, perguntar, como é seu sono? Você acorda bem disposto? Tem sonolência diurna, etc. Isso é na conversa. Mas um exame essencial e obrigatório para quem tem queixa de ronco, a gente conversa, mas o paciente vai sair da consulta com um pedido de polissonografia. Polissonografia é um exame onde o indivíduo vai dormir uma noite totalmente monitorizado. E o aparelho que vai monitorar esse sono vai dizer, o indivíduo teve parada, não teve... Naquela noite, relata tudo. Exatamente. Teve X episódios de apneia, né? 5 por hora, 10 por hora. Eu tenho paciente que tem 80. Por hora? 90, 100 episódios de apneia por hora. Dá mais de uma por minuto. Que no caso seria parada ali momentânea do... Ou uma superficialização ou uma parada, né? Quer dizer, uma vez por minuto. 90 vezes por hora. Como é que o indivíduo dorme bem à noite, né? Ele acorda cansado. Vou acordar, né, no outro dia ele tá um bagaço, desculpa a expressão. Exato. Mas é isso mesmo.
Então, esse exame é obrigatório, né, para investigação de ronco, né? A gente pede de rotina e de rotina também um exame endoscópico de vias aéreas altas, né, nariz e garganta, para buscar o fator obstrutivo que esteja envolvido aí já Certo. no intuito de programar tratamento. Quais são as especialidades que poderão pedir esse exame para uma pessoa? Ou seja, ela busca qual especialista nesse caso para começar a tratar um provável caso de apneia, por exemplo? Qualquer médico pode estar fazendo a solicitação e avaliando o paciente e após essa avaliação inicial encaminhar para especialista XY ou Z, né? Mas de uma forma geral, os especialistas que acabam tratando ronco e apneia são o otorrino, o pneumologista, o neurologista. Neurologista. Por que o neuro? Por ser uma gama de especialidades que trabalham e tratam sono, né? Porque sim. Às vezes o paciente procura um neurologista porque assim, eu estou muito cansado, eu não durmo bem. Entendi, né? E o neurologista acaba pedindo o exame para saber essa arquitetura do sono. Será que tem insônia? Será que tem narcolepsia? E aí se depara com a apneia do sono. Entendi. Psiquiatra, às vezes o psiquiatra pede, né? Eu já recebi alguns pacientes com polissonografia que foram solicitados pelo psiquiatra, porque o paciente justamente assim, doutor, eu estou deprimido, eu não estou bem, né? Não estou satisfeito, né? E o psiquiatra perspicaz, né, e preocupado e atento ao paciente acaba pedindo o exame e faz o diagnóstico. Entendi. E encaminha para quem ele julgar adequado, né? Bom, mas, gente, normalmente é otorrino e pneumo que é o mais frequente. Os médicos terão para cada situação aí uma medicação, um tratamento, enfim, mas uma coisa pode ser recomendada para todo mundo e de pronto. Quer dizer que o emagrecimento é fundamental para combater o ronco de qualquer tipo. Isso, exatamente, né? Uma alimentação saudável, cuidado alimentar, ingestão de bebida alcoólica com bastante cuidado e critério, né, sem abusos, e o controle de peso. Não só para ronco, mas uma série de outras doenças, não é à toa que se chama às vezes obesidade mórbida, porque traz morbidez, né? A gente tem que estar com essa questão em dia. Ok. Eu tenho aqui uma última pergunta, não é exatamente sobre ronco, né, Adalberto? Mas não vamos deixar esse ouvinte sem atendimento. Vamos lá. Sim, essa é a Cristiane Dourado Santana. Bom dia, ela Cristiane. fala, por favor, responda. Estou com uma bolha na garganta, vai e volta, arde, coça e dói. O que pode ser? Tá. Aí precisaria dar uma olhada. Eu não sei se é ter uma bolha de fato ou a sensação de ter uma bolha na garganta, né? A sensação. Pode ser uma sensação apenas. Se for só a sensação, pode ser ou irritativo, ou alérgico, ou o bom e velho refluxo, que a gente vê com uma frequência muito alta. Nesse período do ano, as questões aí alérgicas e pelo próprio clima, né? Agora, se tem bolha mesmo, não, tem lá uma lesão bolhosa que nem bolha de água no pé, né? Na garganta, na mucosa da garganta ou do céu da boca, às vezes algumas doenças autoimunes, né? Quer dizer, o organismo produzindo anticorpos contra essa estrutura. Entendi. Podem causar esse tipo de lesão bolhosa. Melhor que ela procure o médico nesse caso, para ver o caso específico aí, mas pode ser uma série de coisas, né? Isso. Como última pergunta aí, pois não, Felipe? A Eva mandou um áudio aqui pra gente perguntando pro doutor. Bom dia a todos aí da Saudade FM. Bom dia, Eva. Eu gostaria de fazer uma pergunta pro Dr. Valmir, que eu afogo do nada, sabe? Do nada eu afogo, fica uns minutos faltando ar, eu fico num desespero muito grande. Queria saber se é alguma coisa com ansiedade, algum problema de garganta, alguma coisa. Ok, Eva. Pois não, doutor? Eu entendi. Na verdade, pelo que a dona Eva descreveu, ela não tem necessariamente a apneia, porque a apneia quem tem não percebe, tá? A pessoa, ela não chega a acordar por causa da apneia. Quem dorme perto que percebe. Ela deve acordar com a sensação de que a garganta fechou, né? Eu acho que foi isso que ela descreveu, tá? E aí, depois de alguns segundos, essa sensação passa, né? Isso, normalmente, né, tem que se investigar, né, ter certeza que não tem nada, mas na enorme maioria das vezes, apesar de ser muito chato e muito angustiante, né, a gente fica angustiado, né, mas não é nada grave ou preocupante, né.
Às vezes até a ansiedade pode dar isso também, Também? né? E as faringites irritativas, né, inespecíficas, também podem dar esse tipo de sensação. Ok. É uma avaliação razoavelmente tranquila e fácil de ser feita, viu, minha querida? E vale a pena que seja feita, até para se afastar outras possibilidades. E normalmente o tratamento também é bem tranquilo, viu? Mas Beleza. é bom procurar, claro, né? Doutor, o que é uma coisa, o que é outra? Porque eu ouvi dizer que sinusite não é uma doença, mas é uma situação que se agrava por causa da rinite. Aí confunde a cabeça da gente. O que é rinite e o que é sinusite? A diferença aí é muito tênue, muito pequena do ponto de vista técnico, mas a gente, claro, esse é o objetivo da conversa e do programa, né? Tentar tornar e descrever aquilo que comumente ou popularmente as pessoas entendem. Então eu vou nessa senda, tá? A sinusite é uma doença também, né? Ela é, claro, né? Não é uma situação normal, né? A rinite, ela, grosseiramente, ela é qualquer processo inflamatório que pega só o nariz. Então, o indivíduo ele queixa de nariz tampado, aquela coriza, né, escorre uma aguinha clara no nariz, espirro, coceira, e às vezes a coceira também pegando um pouco a garganta e os olhos. Então, é muito frequente nessa época do ano, porque qualquer irritante respiratório pode desencadear ou piorar uma rinite. E agora, como já bem dito, né, a umidade relativa do ar, essa seca, daqui a pouco, infelizmente, a gente espera que não tenha como o ano passado, tivemos aí várias queimadas, né? Tudo isso são fatores irritantes que pioram muito a rinite, né? E pode e deve ser tratado, né? Tem medicamentos muito bons disponíveis hoje no mercado para esse tratamento, bastante seguros, né? E os cuidados básicos, né? A lavagem nasal, como eu já falei, com soro fisiológico, né? Constantemente. A lavagem nasal entra aí da mesma forma que escovar os dentes. É uma medida de prevenção. Mas veja bem, eu estou falando de soro fisiológico, aquele que usa para inalação, né? Cuidado com alguns outros medicamentos que aí tem descongestionante, destampa o nariz, mas vicia, né? Não é legal, tá? Colocar a boa e velha bacia de água no quarto ou uma toalha molhada também para diminuir, reter um pouco, né, a entrada de fuligem, né, e poeira, né, nas janelas, né, ou quem tem umidificador, usar umidificador, né, no quarto nesse período, né, e isso costuma ajudar um pouco. A sinusite, como dita popularmente, ela é a rinite, quer dizer, tampa o nariz, escorre e tal, mas aí já dá normalmente febre, dores de cabeça, a secreção que escorre no nariz já é mais espessa, amarelada, mais grossa, né? E costuma, assim, dar um mau cheiro no nariz ou altera o olfato, né? Ou um sente cheiro bem ou um cheiro ruim no nariz, né? Às vezes uma tosse que já começa a ser um pouquinho mais produtiva e tal. Aí, normalmente, já há necessidade de um tratamento com medicamento, às vezes antibiótico, né? Entendi. Após uma avaliação, né? Ok. Médica confirmando a situação, né? Mas veja bem, isso é um entendimento popular, né? Sinusite, né? Mas eu acho que a gente pode conversar dessa forma, né? Perfeito. Doutor Valmir, muitíssimo obrigado. Foi muito bom aprender com o senhor. Isso foi possível graças à sua paciência, gentileza e o entendimento que nós estamos nessa nossa vida com essa missão de prestar serviços mesmo, ainda mais na medicina, não é? E com essa noção toda que o senhor tem, eu só podia esperar mesmo essa sua gentileza em dedicar todo esse tempo para os nossos ouvintes, para satisfazer o conhecimento e o esclarecimento deles. Muito obrigado e um bom dia, doutor Valmir. Eu que agradeço mais uma vez e a oportunidade e um ótimo fim de semana a todos. Né? Ao senhor também. Obrigado, doutor.